boas, né? E esse formato remoto acabou nos ajudando, porque do ponto de vista logístico para organizar o evento, ele ficou muito mais fácil das pessoas participarem à distância. E, então, de qualquer maneira, acho que vai ser uma semana muito proveitosa. Nós vamos ter muita coisa para aprender essa semana, né? E esperamos que todos aproveitem. Eu não vou me delongar muito, só espero que vocês curtam bastante o evento. Lembrando que o evento acontece de manhã e à noite, porque à noite a gente tem a licenciatura em Química, mas as palestras são também para os participantes da manhã para a noite, da noite para a manhã, vice-versa. Então vocês podem participar. Na verdade, devem participar, que vão ser palestras muito boas. Os palestrantes são de alto nível e a gente espera que todos curtam e todos desfrutem e aprendam bastante, tá bom? Então, desejo a todos um bom evento, que nós tenhamos aí uma semana bem proveitosa, tá bom? Obrigado, Zé. Por nada, Marcão. Mari, antes de começar, não sei, Marina, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia apresentar a Mari, perdão. Você ia falar Não, alguma coisa? desculpa, eu só quero avisar o pessoal que durante a palestra nós vamos passar aqui um Google Forms, um formulário para vocês colocarem nome, CPF, que é muito importante, e também a instituição. A instituição, como vocês são estudantes daqui, Instituto Federal Barretos, ok? E a turma de vocês. Isso é para a gente ter um levantamento se acaso entrar pessoas de outras instituições para assistir também o evento, ok? Então, fiquem espertos e façam aí a inscrição durante o processo aqui para vocês terem certificados depois, tá? Marina? Posso começar apresentando a nossa super? Pode. Abrir alas aqui? Então vamos lá. A Mariana Neri é professora doutora do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp. É bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela UFSCar. Tem mestrado em Biologia Animal pela Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Ecologia e Evolução pela Universidade Austral de Chile, em 2012. Foi bolsista Jovem Talento de pós-doutorado pelo programa Ciências Sem Fronteiras na USP de Ribeirão, Campus Ribeirão. Tem experiência na área de ecologia, mas atualmente seu trabalho se concentra em evolução molecular de mamíferos, evolução de famílias genômicas, genômica e genômica comparada, principalmente focando nos mamíferos aquáticos. É mãe da Isabela, que tem 9 anos, e do Davi, que tem 2, e madrasta da Maitê, de 9 anos, e a Lara, de 5. Mari, seja muito bem-vinda, em nome de toda a equipe, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela tua disponibilidade e boa fala, boa palestra, tá bom? Beijinho. Obrigada, Má, obrigada, Rodrigo, Marcos, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tirei a apresentação para vocês me verem um pouquinho, já que não dá, é um ou outro, aí vocês conseguem depois imaginar enquanto vocês veem os slides. Mas eu queria agradecer a organização, assim, realmente o evento, deixa eu colocar em silêncio aqui, o evento está incrível, eu vou participar de tudo o que eu puder, porque vão ter palestras realmente ótimas, e que responsabilidade abrir um evento deste porte. A Má, faz muito tempo que ela tá me chamando para falar, e finalmente deu certo, então estou muito, muito feliz realmente de estar aqui, é um prazer. É importante eu dizer que, como pesquisadora de evolução, eu geralmente costumo dar palestra sobre os resultados da minha pesquisa, né? Que como a Má falou, versa mais sobre a evolução de genomas de baleias, de golfinhos, de mamíferos em geral, mas praticamente tudo que tem DNA a gente trabalha. Mas, como professora de evolução, já há mais de 6 anos, eu tenho começado a me aprofundar cada vez mais na temática sobre o ensino de evolução, que é um tema super atual, super pertinente, né, principalmente no momento que nós vivemos de pandemia com este desgoverno, e atrai muitos pesquisadores da área de educação. Mas é importante eu esclarecer, antes de eu começar a falar com vocês, que eu não sou pesquisadora da área de educação. Assim, tudo que eu disser aqui é mais fruto de muito estudo e de experiência acumulada ao longo desses anos, como professora da área, e muitas leituras que eu tenho feito, né? O caminho, no entanto, para mim ainda está muito claro que é bastante longo. Eu tenho muito que aprender, mas muita vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre ensinar e aprender evolução, porque eu também aprendo muito no processo. E já tenho dado essa palestra em alguns eventos, por isso que quando a Má me chamou, me convidou,
eu sugeri falar sobre isso, que é um tema bastante legal. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Vamos fazer isso de uma conversa. E depois também, como vocês se sentirem mais à vontade. Agora eu vou colocar a apresentação e aí vocês vão me deixar de ver. É legal, eu consigo ver vocês na salinha, mas que triste não poder vê-los ao mesmo tempo. Vamos ver. Vocês me dizem se está tudo bem. Que eu não consigo ver também. Tá tudo certo? Tá tudo bem, Mari. Tá ótimo. Então, vamos lá. O título da palestra, porque é difícil, e eu coloquei entre aspas, ensinar e aprender evolução, é também uma provocação, porque acho que a minha mensagem principal no final dos, acho que 45, 50 minutos que eu vou falar, é justamente que dá para ser tranquilo, um processo tranquilo e principalmente um processo gostoso de aprendizagem e de evolução. Certamente vocês estão bastante familiarizados com essa famosa frase de Dobzhansky, que inclusive está tatuado em muitos biólogos, e se não está, deveria, que é nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Mas talvez o contexto dessa frase vocês seja menos conhecido. E também é muito interessante. Quer dizer assim, vista à luz da evolução, a biologia é talvez a ciência mais satisfatória e intelectualmente inspiradora. Sem essa luz, ela se torna uma imensa pilha de fatos, alguns interessantes e curiosos, mas que não têm significado algum num contexto mais amplo. E certamente, quando em algum momento vocês disseram que estudam biologia, ou que fizeram biologia, vocês ouviram alguns alunos dizerem: nossa, mas que horror, como pode decorar todos aqueles nomes, né? Porque ainda é a ideia que muitos têm da biologia, que é um monte de nomes para decorar. Você pergunta a qualquer pessoa que fala, gosta de biologia, mas muitos nomes, tantos nomes. E, de fato, a biologia pode ser um monte de nomes se for ensinada assim. Mas quando a gente ensina usando um olhar evolutivo, essa informação passa a ser conhecimento. Eu gosto muito dessa figurinha. Vocês veem meu mouse? A setinha? Sim. Tá. Gosto muito dessa figurinha porque realmente mostra os dados, o que é informação e o que é o conhecimento, né? E eu vou mais além. Eu vou dizer que a evolução é o que conecta de fato toda a informação que a gente tem em diversas áreas diferentes da biologia. E a evolução, ela é uma teoria muito forte, né? Não vou entrar no mérito da questão se nós precisamos de uma síntese moderna estendida, como alguns dizem que é necessário, vai além do escopo da palestra de hoje. Mas o fato é que todo acúmulo de conhecimento, desde a época do Darwin, que foi o primeiro que começou a olhar para a evolução de um aspecto científico, claro que ele não foi o primeiro a falar sobre evolução. A evolução falava-se muito antes, mas que foi o primeiro a propor um trabalho científico, uma resposta científica para o processo evolutivo. Mas o fato é que, desde então, esse acúmulo de conhecimento só adiciona a teoria evolutiva, só a torna cada vez mais forte, em vez de colocá-la em xeque. Então, hoje, não tem nenhuma teoria concorrente para a explicação do surgimento, da manutenção e da mudança da biodiversidade, né? Os mecanismos e os processos pelos quais os organismos evoluem são, sim, objetos de debate. Né? E como em toda ciência, o avanço no conhecimento científico vai sendo construído com novas perguntas, né? com novas hipóteses. Mas realmente o escopo geral mais forte, o core da teoria evolutiva, ela permanece muito forte. Então é a pergunta: como então uma teoria tão unificadora e tão suportada pode enfrentar problemas de aceitação? Certamente vocês sabem que a evolução, a teoria evolutiva, ela é colocada em xeque por muitos grupos, vou falar sobre eles, por muitas pessoas que dizem não acredito na evolução. E você não ouve ninguém falando que não acredita na teoria da relatividade, na teoria atômica, né? na gravidade. Você não vê ninguém falando, eu não acredito no movimento retilíneo uniforme.
Não, mas você ouve muita gente falando, eu não acredito em evolução, como se a evolução não fosse tão ciência quanto o movimento retilíneo uniforme da física. E quão extenso é este problema de aceitação? Não é algo só dos brasileiros. Aqui eu mostro para vocês nessa... Opa, eu não posso... Já vi que meu mouse é sensível aqui. Essa figura aqui mostra a aceitação do público de evolução em 34 países. Aqui estão os países mais ricos, em vermelho, né? Em azul, então, aqueles que dizem que a evolução é verdadeira, em vermelho, falso. Quantidade, a proporção de 0 a 100. E você vê que alguns países realmente têm uma taxa de aceitação da evolução muito alta, né? Próximo de 80%. Já outros, como Estados Unidos e Turquia, principalmente, é bastante baixa. A Turquia vem aqui menos de 30%, os Estados Unidos chega a 40%, mas também 40% que diz que não existe. A Turquia, inclusive, tirou o evolucionismo do currículo escolar, disse que a teoria é controversa. É um problema a questão do criacionismo na sala de aula de ciências, é um problema que não é único do Brasil e nem único dos Estados Unidos, onde muito se diz sobre isso. Tá? Mas e no Brasil? No Brasil, eu vou mostrar alguns dados que mostram sobre a aceitação pública do país em geral, mas que são de diversos anos. Por exemplo, o Datafolha, em 2010, quando pergunta para os respondentes sobre qual é a concordância com algumas frases relacionadas à questão da evolução e a questão criacionista, a maioria dos brasileiros de 16 anos ou mais, 59%, disseram que a frase que mais se aproximava do que eles acreditavam era: os seres humanos se desenvolveram ao longo de milhões de anos a partir de formas menos evoluídas de vida, mas com Deus guiando este processo de evolução. 25% se disseram criacionistas, ou seja, criacionistas aqueles que dizem Deus criou tudo como está hoje na Terra, e 8% acreditavam na evolução, que as espécies evoluíam sem a presença de um criador por trás. Porque estes 59% acreditam na evolução, mas com Deus, um ser orquestrando esta evolução por trás desses processos. Ou seja, o que a gente chama de design inteligente, que é nada mais nada menos que um criacionismo travestido de ciência. Mas ainda assim, não é ciência. Design inteligente não é ciência, não é uma teoria, como eles gostam de dizer. Tá? Mas esses dados são de 2010, ou seja, já 11 anos atrás, e tem outros trabalhos que fizeram essa pergunta usando recortes, e outros, esses dois, por exemplo, aqui essa tabela mostra, outros dois trabalhos, um do IBOP e um da Pew Research Center, que mostra que as porcentagens, aqui está errado, tá? Eu tirei o trabalho, mas o dado certo é 59, como eu mostrei para vocês anteriormente. E as perguntas, né? Qual dessas explicações sobre a origem dos humanos é mais similar à sua? E aí fala do design inteligente, da evolução e do criacionismo propriamente dito. Aqui é a mesma coisa, só que aqui na Pew Research, a gente tem que olhar essas porcentagens com um pouco de cuidado. Por quê? A porcentagem do IBOP e da Datafolha é muito similar, 54% e 59% na questão do design inteligente. Quando aqui tem a Pew Research Center pergunta, pensando sobre evolução, o que é mais próximo da sua visão, eles dão somente duas respostas possíveis. Uma que é, humanos e outras coisas vivas evoluem com o tempo e humanos e outras coisas vivas existiram na sua presente forma desde o começo dos tempos. Né? E aí você vê uma porcentagem muito grande que se identifica mais com a questão da evolução, 66%. Bem diferente dos 8% daqui e dos 9% daqui. Só que essas questões têm que ser levadas com cuidado, por quê? Porque perceba que nessas duas perguntas, elas perguntam especificamente dos humanos. Né? Você coloca, em relação aos humanos, e aí o pessoal diz, tem evolução, mas tem Deus por trás. E aqui ele pergunta sobre só a evolução, sem especificar a questão do humano, e nas respostas possíveis eles não deram a opção do design inteligente, era só evolução ou só criacionista. Isso já mostra um fato interessante que é, os humanos, eles gostam de se sentir superiores. Nós gostamos de nos sentir uma espécie separada do resto. Né? Então, quando a gente pergunta da evolução, ela até acontece. Mas quando vem em relação à nossa própria espécie,
as pessoas têm ainda dificuldade de compreender que nós realmente somos uma espécie tão evoluída quanto uma samambaia, quanto uma barata. As pessoas, em geral, ainda têm essa necessidade de se sentir especial, de sentir que nós somos uma espécie especial, uma espécie que teria sido criada, ou pelo menos cuja evolução teria sido guiada por um ser supremo, né? Aqui a gente mostra um gráficozinho mostrando os países da América Latina, né? Então, deste trabalho aqui que eu mostrei para vocês. Então, pensando bem neste trabalho específico, você fala, nossa, 66% que acreditam na evolução é realmente bastante bom, perto dos outros, né? Perto dos que eu mostrei anteriormente. Mas, como eu falei, tem que ser tomado com cuidado, porque aqui a pergunta foi outra e eles não deram a opção do design inteligente. Talvez, se fosse dada, as porcentagens seriam similares às anteriores. Bom, mas existem muitos outros estudos, muitos, mas muitos. Assim, a questão do ensino de evolução e aprendizagem de evolução, tem muitas coisas na literatura científica. E a maioria dos estudos no nosso país faz mais recortes específicos. Então, como é a aceitação por estudantes de ensino médio de 2 escolas de uma certa região do país. Outro, como é a aceitação entre professores de ensino público de outro lado do país. O outro, como é a aceitação em graduandos de uma universidade, tá? São muitos recortes feitos, são poucos ainda os estudos que são mais amplos, pegando toda a população, né? Porque, claro, é um trabalho bem difícil. Mas este daqui, eu trouxe 2 que são curiosos. Este daqui avaliou, é de 2019, avaliou o aceite da teoria da evolução por estudantes de ensino médio no Rio de Janeiro. E o que eles mostraram, viram é que eles investigaram, né, essa temática em 541 alunos. É uma média de 30% desses estudantes que se identificam mais com a questão da evolução. Mas eles foram além e fizeram perguntaram com relação à religião. E o que eles viram é que os estudantes pentecostais tiveram uma maior média no aceite dos aspectos científicos da evolução e uma maior média no aceite da narrativa bíblica. E eles concordam, é um spoiler que eu vou dar, já porque eu vou falar bastante sobre isso daqui mais para frente. Eles concluem dizendo assim: nós argumentamos que é essencial que professores estejam conscientes da diversidade religiosa que existe na sala de aula e que faça uma clara distinção entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico, com vistas para promover o entendimento das teorias científicas e evitar essa tentativa de mudança de crenças religiosas. Guarda essa informação, porque ela é muito importante, eu vou voltar bastante a ela. Outro que eu queria mostrar rapidamente para vocês é este trabalho, que mostra, é outra coisa que eu quero que vocês guardem para mais para frente. Nesse estudo, os autores avaliaram o aceite da teoria da evolução com o nível de conhecimento de estudantes de graduação de uma universidade brasileira. E o resultado principal está aqui destacado. Os resultados deste estudo mostraram que os estudantes, em média, têm um aceite muito alto, 89,91%, e um conhecimento muito baixo da teoria da evolução. Aqui estamos falando de graduandos de biologia, ou seja, graduandos de biologia que se formam em biologia, aceitam muito bem a evolução, porém dizem não compreendê-la. Apesar de terem tido aulas de evolução, guarda essa informação que eu vou voltar mais para frente. Porque a verdade é que a maioria dos alunos de escolas e universidades, eles não têm um entendimento satisfatório sobre o processo evolutivo, mesmo depois de terem tido aulas que tratam explicitamente do tema. Não estou dizendo que é um problema único a uma universidade ou outra. Eu trabalho na Unicamp. A Unicamp é uma das melhores universidades do país. Né? Sempre fica muito bem posicionada nos rankings. Quando eu dou aula sobre ensino de evolução para alunos do 2º ano, que já tiveram evolução no 1º ano, e é a única evolução que eles vão ter, né, ao longo do semestre, de toda a graduação, a não ser que eles peguem uma eletiva ou outra, a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui se sente à vontade para dar aula de evolução? Porque afinal eles já tiveram aula de evolução.
Em teoria, eles poderiam, toda a evolução que eles teriam na graduação. Ninguém levanta a mão. Ou um ou outro levantam a mão. Os alunos se formam na graduação em biologia e não se sentem à vontade para dar aula de evolução. O que dirá de outros professores de outras áreas, matemática, física, química, que às vezes têm que dar aula de evolução na escola, em ciências? Que dirá eles, se os biólogos não se sentem à vontade para falar sobre evolução? Mas por quê? Por que isso acontece? Por que é difícil ensinar? Por que os biólogos e professores futuros não se sentem à vontade para ensinar evolução? Por que é difícil aprender evolução? A evolução, ela é simples. Ela deveria ser simples, como outro tema qualquer, né? Por quê é difícil? E aí eu vou falar sobre 2 pontos importantes. Deixa eu beber uma aguinha também. Que influenciam nessa dificuldade. E não se preocupem que eu vou dar soluções para essas dificuldades. Um é o cunho pessoal. Por quê? Por que perguntas como quem sou eu? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Qual é o sentido da vida? São perguntas muito intrínsecas da nossa espécie humana. Quando você estuda a evolução, remete a essas questões mais íntimas do ser humano, de por que estamos aqui? Como nós chegamos a ser humanos? Para onde vamos? Né? Levanta explicações naturais para perguntas fundamentais. E isso pode colocar algumas pessoas numa situação de conflito e de incômodo. Tira a pessoa de um ponto especial em que ela viveu, cresceu escutando que o ser humano é especial, para depois eu chegar a um professor de evolução e falar, não, querido, você não é especial. Você é tão especial quanto qualquer outra espécie na Terra. Isso pode ser difícil ouvir para algumas pessoas. E por causa dos conceitos errôneos, existem muitos erros comuns que atrapalham o entendimento da evolução biológica e eu vou comentá-los. Tá? Em relação ao cunho pessoal, não dá para deixar de falar de religião. Eu comentei anteriormente com vocês. E aqui eu não coloco evolução versus religião justamente de propósito. Porque, como eu vou falar para vocês, uma das soluções possíveis para esse problema é justamente a gente não colocar a questão da evolução, da ciência evolutiva contra a religião. Desarmar os alunos no sentido de dizer não vim aqui falar sobre Deus ou sobre a existência, porque nem é uma questão científica a existência de Deus, já desarma os alunos. E vou contar um pouco da experiência que eu tenho em ensinar a evolução para muitos alunos todos os anos. E por que a gente tem que falar de religião? Porque as maiores críticas à evolução estão associadas a grupos religiosos. Não dá para falar de religião quando a gente fala, não dá para não falar de religião quando a gente fala sobre a dificuldade de ensinar a evolução, justamente por isso. E é importante a gente deixar claro que a não aceitação da evolução está intimamente relacionada com a religião, mas que nem toda religião é igual. Né? Existem distintos grupos que diferem em relação ao grau de aceitação da teoria evolutiva, que vai desde dos grupos que fazem uma interpretação literal da Bíblia, né, de que a Terra tem 10 mil anos, Adão e Eva, Deus criou todas as espécies como estão, até um movimento neocriacionista do desenho inteligente, onde os religiosos aceitam a evolução, porém não gostam não se sentem à vontade de tirar Deus da parada. Então aqui mostra como algumas religiões estão em relação ao aceite da evolução humana nos Estados Unidos, mas que as testemunhas de Jeová são as que menos aceitam e os budistas entre os religiosos. E claro que entre os ateus, eles aceitam muito mais facilmente a realidade da evolução. Certo, mas o criacionismo, quando a gente fala do criacionismo, e quando esses grupos falam sobre Deus e sobre a criação, eles estão pegando o Deus cristão, né? Mas e todos os outros? Quando esses grupos dizem queremos que se ensine o criacionismo na escola, você fala sim, certo, então tudo bem. Mas qual criacionismo?
criacionismo são mitos, né? E cada religião pode ter o seu. E nesse sentido, existem muitas religiões no planeta que têm distintos mitos de criação. Os deuses indígenas, deuses gregos, deuses egípcios, né? Porém, os grupos que querem colocar o criacionismo como ensino nas aulas de ciências, o grupo mais forte é o grupo cristão, principalmente nos Estados Unidos. Mas a gente precisa se preocupar no Brasil? O que vocês acham? Marcos já fez que sim. Com certeza. Devemos nos preocupar? A resposta é um claro sim. Principalmente porque neste país, neste momento, estamos sendo desgovernados por governantes que desprezam e negam a ciência, né? Então a gente tem presidente da CAPES que defende criacionismo, projetos de lei para estabelecer ensino de criacionismo nas escolas que estão desarquivados. Então tem um PL, um projeto de lei de 2014 que diz assim: fará parte da grade curricular nas redes públicas e privadas de ensino conteúdo sobre criacionismo. Os conteúdos referidos neste artigo devem incluir noções de que a vida tem sua origem em Deus, como Criador Supremo de todo o universo e de todas as coisas que o compõem. E essa reportagem é muito interessante porque ela diz assim, o título é assim: projeto de lei torna obrigatório o ensino da evolução nas igrejas. Já pensou? Essa é uma provocação, porque é basicamente isso, esse choque que a gente deve ter quando a gente vê alguma notícia cujo projeto deseja ensinar criacionismo nas aulas de ciências. Não tem o menor sentido. E tanto não tem sentido, como não teria sentido ir para a igreja e ensinar a evolução. Porque são duas coisas completamente diferentes. Não são explicações alternativas de uma mesma realidade. Porque são ideias que pertencem a realidades distintas. Uma é religião, a outra é ciência. Eu não sei se vai dar tempo, mas depois vocês assistem esse vídeo do Porta dos Fundos, chama Testemunha de Darwin, que tem uns errinhos conceituais de evolução, mas é muito interessante, porque justamente mostra uma pessoa indo na casa do outro para falar sobre evolução, assim como às vezes a gente recebe alguns religiosos para falar sobre o Evangelho de Deus. E realmente não tem sentido a gente tentar ir em algum âmbito religioso para explicar a evolução. Não vou colocar porque acho que não vai dar tempo, mas assistam, bem legal. A ciência, ela se aprende na escola, a fé se cultiva na igreja e cabe a cada um, individualmente, conciliar essas duas coisas em sua consciência da maneira que achar melhor. Quando eu dou aula de evolução, minha primeira aula é Origens do Pensamento Evolutivo. Eu faço desde de como o pensamento evolutivo evoluiu, né, de milhares de anos atrás, passando por todos os que disseram sobre evolução, não é desde Darwin, passando por Darwin, que claramente ocupa um lugar muito importante na aula até os dias de hoje. E na segunda aula de evolução, antes de começar a falar dos processos evolutivos, seleção natural, de migração, deriva, etc., eu dou aula sobre método científico, sobre como se faz a ciência. E aí, neste momento, eu falo justamente sobre isso. O que acontece? Eu desarmo o aluno, porque eles chegam para mim muito incomodados, porque eles acreditam que eu vou falar algo contra a religião deles. E quando eu vou e digo, não vim aqui destruir a sua fé, você não tem problema nenhum com o que você acredita, você pode continuar acreditando, aqui a gente vai falar de ciência, aqui nós não vou entrar na questão sobre Deus existe ou não, mesmo porque essa não é uma questão científica, como eu expliquei o que é o método científico. O que acontece é que eles se desarmam totalmente e ficam muito mais propensos a escutar o que eu digo. E essa faz toda a diferença. Essa é uma carta maravilhosa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência sobre o projeto de lei que eu coloquei aqui, e aí depois quem tiver mais interesse em ler, porque é realmente muito legal, busque, tá? Mas os argumentos são os seguintes sobre justamente o projeto de lei do deputado Marco Feliciano, e são 5 argumentos muito interessantes. Primeiro, ensino religioso não é obrigatório nas escolas, tá? Isso está na Constituição, então não adianta falar que é preciso ensinar o criacionismo. Segundo, a teoria da evolução não é crença, é ciência. Então não é uma coisa alternativa à outra.
Não é, a evolução é ciência, não é uma crença, não é um mito. E terceiro, o criacionismo não é ciência, é crença, é algo que se acredita ou não, não é ciência. 4. A liberdade de crença é inviolável. Exatamente, não dá para você ensinar o criacionismo cristão, sendo que existem diversas outras religiões e diversos outros mitos de criação. E por último, não há conflito entre ciência e religião. Justamente o que eu acabei de falar. Não há conflito entre ciência e religião, porque seus ensinos ocupam distintos domínios. O primeiro ocupa o domínio científico e o segundo, busca por valores morais e éticos próprios e significado espiritual da vida. Tá? Então é isso. A carta é maravilhosa. Mas o que deu? Porque é de 2014. Que deu que ainda está rolando. Vocês sabem como essas coisas são lentas, ainda está em tramitação. Tá? Aguardando o parecer do relator da última vez que eu vi. Continua tramitando. Mas enfim, as barreiras culturais religiosas podem sim dificultar o aprendizado na teoria de evolução, seja por meio de uma rejeição direta do conteúdo, tipo, não quero ouvir, não quero acreditar nisso, ou pela confusão trazida por ideias pré-concebidas. E não sou eu, Mariana, que estou dizendo, apesar de viver na prática esse ensino e saber que isso é verdade, mas existem inúmeros estudos que apontam para essa mesma conclusão, né? Mas a boa notícia é que também existem estudos mostrando quando o ensino de evolução é bem dado, esta barreira pode ser superada. O que não dá para fazer é subestimar ou rotular os nossos jovens. Porque os jovens, eles realmente podem surpreender, eles têm uma cabeça bastante aberta, por mais que eles venham de núcleos familiares extremamente religiosos, né? Mas essas barreiras não são somente dos alunos, mas também dos professores que às vezes preferem nem tocar no assunto, também por problemas de bagagem religiosa deles mesmos e por se sentirem inseguros de falar sobre evolução. É importantíssimo mencionar que nas diretrizes curriculares para o ensino médio, os conceitos relativos à evolução são tão importantes que devem compor não apenas um bloco de conteúdos tratados em algumas aulas, mas constituir uma linha orientadora das discussões de todos os outros temas. É lindo isso, é realmente lindo. Na prática, a gente sabe que isso não acontece. Na prática, a gente sabe que no ensino médio, quando eu chego para os meus alunos e pergunto o que eles tiveram de evolução no ensino médio, são poucos os que tiveram, e geralmente no último bimestre, no terceiro ano do ensino médio, alguma coisa sobre Lamarck e Darwin. E aí eles lembram das girafas. É isso que eles sabem de evolução. Em vez de ser realmente algo que vai constituir uma linha que vai unir todas as áreas e que deve ser dado desde o primeiro ano do ensino médio, ou antes, eu sou a favor de dar bem antes, isso é dado no último momento, quando o aluno já está saindo da escola e é dado de forma bastante superficial. E como eu disse, a despeito dessa centralidade que diz sobre a diretriz curricular, o assunto ainda é mal aprendido e mal compreendido por uma parcela significativa dos alunos e mesmo por parte dos professores brasileiros. Agora vamos pontuar algumas dificuldades principais na aprendizagem. Já mencionei os preconceitos, as ideias preconcebidas acerca de evolução. Está muito na moda hoje em dia a pós-verdade, né? Acredito, logo estou certo. Muito na moda. Vivemos em um mundo de pós-verdade, né? Parece que todo mundo tem opinião sobre tudo e se acham especialistas em tudo por ouvir um vídeo de alguém falando no WhatsApp. Mas quando se refere à educação, a gente sabe que a gente não pode ignorar o conhecimento que o aluno traz com ele. A gente não pode imaginar que os nossos alunos vão chegar sem opiniões e sem ideias sobre um tema. A gente não pode esperar que eu vou dar aula de evolução para os alunos e que eles vão receber tudo como se eles fossem, né, potes vazios. Principalmente em relação à evolução, existem muitas coisas que vão sendo adquiridas ao longo da vivência dos alunos. E a gente tem que usar isso a nosso favor para trabalhar em sala de aula. Então, uma estratégia que pode ser muito boa para dar aula de evolução é justamente trabalhar com esses conceitos que os alunos trazem, porque ignorá-los não leva a lugar nenhum. E quando se trata de evolução, por se tratar também da nossa história como espécie, como ser humano, isso é ainda mais forte, né? Existem ideias preconcebidas acerca de evolução que dificultam a aprendizagem, mas nada que não dê para ser trabalhado se for feito da maneira adequada.
aqui eu vou falar um trabalhinho que diz que os resultados apontam que os conhecimentos prévios dos sujeitos pesquisados relacionam-se à compreensão da evolução, primeiro, como sinônimo de progresso e melhora, pela diferença da palavra evolução no uso informal e no uso científico, já que no uso científico a evolução simplesmente é mudança e não progresso. A visão antropocêntrica sobre os processos evolutivos, ou seja, que o ser humano é realmente especial. E a presença da concepção criacionista que nega os preceitos científicos e aceita o mito da criação como teoria que explica a origem da vida e a evolução das espécies. Mas usando isso e trabalhando com elementos que são familiares aos estudantes, por exemplo, que é melhor momento para falar de evolução do que esse momento da pandemia, onde nós vemos a evolução do vírus. Não vou nem entrar na questão se é um ser vivo ou não, mas é algo que evolui. Ao vivo, temos aí no Jornal Nacional falando de sequenciamento de RNA. Temos as vacinas e por que elas são importantes? Porque é muito curioso trabalhar com esses elementos que são familiares, porque a evolução, gente, a evolução está no nosso dia a dia. A evolução está no cachorro que você tem, está no milho que você come, está na vacina da gripe que você toma todo ano. Por que você toma vacina para a gripe todo ano? Porque você tem que tomar o antibiótico 7 dias. Fala-se sobre as bactérias que são super resistentes, a resistência às bactérias. Tem muitas coisas da evolução que estão no nosso dia a dia e que a gente não percebe, que a gente consegue trazer isso para a sala de aula. E ao trabalhar esses conceitos que são familiares dos alunos, isso facilita muito o aprendizado. Uma questão importante, e que é um argumento que os criacionistas usam muito, e que as pessoas não entendem, é sobre o papel da aleatoriedade na evolução. Um argumento criacionista comum é como, por acaso, cria-se algo tão complexo como um olho. E o problema é que a evolução tem componentes do acaso, mas ela é tudo menos aleatória. A seleção natural não é nada aleatória. O que é aleatório são, por exemplo, o surgimento de mutações, e quando a gente explica isso, fica mais fácil entender que não é uma jogada de dados. A evolução não é jogar dados. A evolução não tem nada de aleatório. O papel do ambiente é um ponto também que causa muita confusão. Porque geralmente pensa que o ambiente é a causa da variação e da mudança, né? E não é o ambiente que causa, né? Que os caracteres adquiridos podem ser herdados. A questão do Lamarck é uma questão que eu poderia falar uma palestra inteira só sobre o Lamarck. Eu dou uma aula justamente sobre como falar de Lamarck sem dar tanto peso ao que o Lamarck disse. Porque você vê nos livros didáticos, primeiro, a evolução começou em Lamarck e Darwin e parou por ali também. Aliás, começou com Lamarck e terminou em Darwin. Os alunos ficam chocados quando eu digo que eu estudo evolução. Mas como assim estuda evolução? Já não sabe tudo? Já não acabou tudo? Darwin já não falou tudo? E então usar a questão do darwinismo e lamarquismo, ou que revise as principais teorias evolucionistas, não são duas teorias alternativas. Não existe lamarquismo, não existe darwinismo. O que Lamarck teve foram ideias a respeito da evolução. E Darwin também, que depois se tornou uma teoria. É muito importante fazer essa distinção e tomar muito cuidado ao falar sobre o ambiente, sobre as variabilidades. Porque não é o ambiente que causa essa variação e mudança. Vou falar do uso da terminologia adequada. É tão importante, acho que nenhum outro aula de ciências é tão importante usar os termos corretos, é tão importante tomar cuidado com as palavras que você usa. Bom, em falar em palavra, a confusão em relação à evolução e progresso, né? O ser humano como ápice do progresso, essa marcha para o progresso que é tão utilizada, que é super difundida para ilustrar a evolução humana, que leva as pessoas a pensarem que realmente existiu uma progressão de um chimpanzé até o ser humano atual, e a gente sabe que isso não é verdade. De novo, por falar em palavra, o uso da palavra teoria tem um significado distinto quando a gente fala de teoria científica e quando a gente fala de teoria no dia a dia, de um modo informal.
né? A acepção da palavra teoria, quando a gente fala no dia a dia, é mais no sentido de hipótese. E quando a gente fala teoria na ciência, é algo que é super suportado, né? Tem muita evidência suportando aquela teoria. Então, os detratores da evolução dizem, mas a evolução é só uma teoria, né? Que é um argumento que os filósofos chamam de equívoco, né? Que é um argumento que só parece fazer sentido porque a mesma palavra está sendo usada em dois sentidos diferentes. Então, dar aulas de método científico, explicar o que é uma teoria e o que é uma hipótese para os alunos antes de começar a falar de evolução, propriamente dita, é uma estratégia que dá bastante certo. Porque aí esse argumento de evolução é só ter uma teoria já cai por terra. E quais as dificuldades principais no ensino de evolução? Bom, professores que estão despreparados, professores com erros conceituais, com conflitos ideológicos, problemas com abordagem pedagógica. E aí, será que foi uma falha na educação que esses professores receberam no ensino superior? Por que a maior parte, estou falando de biólogos formados, se formam e não se sentem à vontade com a questão da evolução? Onde nós estamos errando no ensino, na preparação desses professores, né? E isso porque eu estou falando nos que são especialistas na área e aqueles que não são especialistas na área, que têm formação em outras áreas. Como esperar que eles ensinem evolução? Tem esse trabalho mostrando que 60% dos entrevistados, professores, admitiam dificuldades para ensinar a teoria da evolução. Sabe se a evolução acontece em populações ou indivíduos, tem dificuldade em lidar com a questão, com a bagagem cultural dos alunos. Este outro trabalho aqui mostra assim, os resultados obtidos pela pesquisa mostram que a discussão religiosa, que permeia tanto a temática da evolução, não é o principal motivo pelo qual os alunos não compreendem o que é evolução biológica. O que acontece? Os professores dizem, o problema é a religião dos alunos. O problema é a bagagem cultural dos alunos. Só que quando você vai ver mais a fundo, o problema acho que está mais no professor, que não quer lidar com isso, ou não quer lidar com a sua própria bagagem cultural e religiosa, do que propriamente com os alunos. Os alunos, em geral, eles estão muito abertos para ouvir. Os jovens, em geral, estão muito abertos para ouvir. E aí ele continua aqui. Acreditamos que a não compreensão do processo evolutivo se deve mais à divergência de conceitos e informações e esses acabam se tornando obstáculos à aprendizagem. A quantidade expressiva de estudantes que adotam visão teleológica nos mostra que erros conceituais estão sendo cada vez mais reforçados pelos docentes. Quando eu dou aula de evolução, não posso enumerar a quantidade de vezes que eu ouço os alunos falarem, mas meu professor me ensinou diferente. Não foi assim que eu aprendi no ensino médio. E além, isso eu já falei, que além da falta de domínio de conceitos, os professores se sentem seguros ao abordar questões e implicações de natureza filosófica e religiosa que surgem no contexto. Os próprios professores, com receio de lidar com isso, eles preferem não falar sobre evolução, argumentando que os alunos não vão entender o que eles são religiosos, quando na prática, e eu digo por experiência própria, quando você fala de evolução no direito científico, desarmando os alunos, o aceite é muito grande, né? Como comentei, a bagagem religiosa do próprio professor, ele não quer chocar a evolução com a fé do aluno, e achando que esse é o caminho mais adequado. E para mim, assim, o caminho mais adequado é você realmente separar as duas coisas, porque ao separar, o aluno se sente mais à vontade para te ouvir. Não adianta chegar numa sala de aula e tentar colocar em xeque a crença dos alunos. O professor pode fazê-los raciocinar sobre o assunto, mas a forma de lidar vai ser realmente pessoal de cada aluno e cabe ao professor explicar o assunto de modo concreto, de modo claro, de modo palpável. Esse outro trabalho mostra algumas respostas de professores sobre as principais dificuldades encontradas na abordagem sobre a evolução biológica em sala de aula. Ele diz assim, um professor diz, falta material didático de compreensão do aluno para entender o assunto, despreparo de alguns profissionais ao abordar o assunto e principais controvérsias entre religião e ciência. O outro diz, alguma resistência em conciliar ciência e religião. O outro diz, em sua maioria as dificuldades são relacionadas à compreensão dos alunos, visto que muitos possuem seus dogmas e conceitos, falta material de apoio. A principal dificuldade para abordar a evolução é a resistência dos alunos em permanecer com seus... Ou seja, todos dizem a mesma coisa. Porque a principal dificuldade, quando eles vão dar aula de evolução, é a questão dos dogmas dos alunos.
Se me perguntam, eu digo que este não é o maior problema. Que realmente a estratégia de separar as coisas pode dar muito certo. E muitas vezes esses professores que falam sobre falta de material didático, olha, eu não sei, acredito que realmente em alguns lugares do país seja bem difícil o acesso à internet e acesso ao material. Mas hoje em dia, pessoal, quase todos os professores têm um celular com um vídeo, quase todos os alunos conseguem ter um acesso a um computador, seja na universidade, na escola, que eles tenham, enfim. E a quantidade de material didático e de alta qualidade na internet é absurda. Hoje em dia eu tenho dificuldade para escolher o que eu vou mostrar para os meus alunos. Isso é maravilhoso. Tá bom, Mariana, mas você está falando só de problemas? Não quero problemas, quero soluções. Soluções estão aqui. Existem diversas soluções possíveis e eu mostro algumas delas aqui. Primeiro, formação continuada de professores. Deve haver uma capacitação contínua, né? Eu mesmo aqui na Unicamp, eu dou um curso de extensão voltado para professores de escola pública em capacitação em evolução, né? Eu tento dar sempre, não tenho conseguido nos últimos 2 anos, por motivos de pandemia com crianças, como vocês podem imaginar, mas é algo que eu sempre tento fazer para capacitar esses professores de escolas públicas a darem aula de evolução. Eu basicamente dou aula de evolução para eles e depois falo muitas coisas que a gente falou aqui, mas em várias aulas. Revisão do currículo, a evolução ela realmente deve ter um tema unificador. A gente deve ter, por mais que esteja nas diretrizes do currículo do ensino médio, é preciso que isso seja levado e colocado em prática, de fato, para que a evolução esteja, de fato, desde muito antes, inclusive, do ensino médio. Tornar o tema atraente e atual, trazer esses elementos familiares dos alunos para dentro da sala de aula, falar sobre engenharia genética, sobre resistência antibiótica, sobre vacinas, sobre Covid, sobre agricultura, tem muito tema que faz com que os alunos percebam e se interessem pela questão. Quando eu dou aula de genética e evolução, é difícil chegar no final da aula, porque assim, é tanto aluno perguntando, fora que a questão da genética tem sempre, o primo da minha amiga, da minha cunhada, teve isso, o que é? Sempre tem essa questão, que eles super se interessam, eles se interessam muito. Evolução é um tema atrativo para os alunos. O contexto histórico, uma abordagem histórica da teoria sempre ajuda, e isso eu acho que não só em evolução, é diferente você chegar e dar uma fórmula para os alunos decorarem do que contar como essa fórmula, como se chegou nessa fórmula. É muito proveitoso para os alunos sempre dar uma abordagem histórica. E evolução para crianças, por que não? O negócio é o seguinte, eu tenho em casa 4 crianças. Como a Má falou, eu tenho 2 filhos e 2 enteadas. Não há problema nenhum em falar desde criança que ele não é um ser especial, por ser um ser humano, digo. Colocar o ser humano num contexto naturalista não traz nenhum trauma para criança nenhuma, pelo contrário. E nesse sentido, por exemplo, a gente estava fazendo um trabalho de avaliar livros didáticos e um dos alunos trouxe um livro infantil, de educação infantil, onde o aluno tinha que assinale a alternativa correta. Você é. Aí tinha animal, planta ou ser humano? Ou seja, desde tenra idade, a gente fala para as crianças que elas não são animais. Que não somos animais, para depois no ensino médio virar e dizer, então, você é um mamífero, né? E você é tão evoluído quanto um louva-a-Deus. Aí fica mais complicado. Mas se a gente tem essa conversa desde o início, as crianças se sentem parte realmente de um todo, e isso é legal. Eu coloquei essa placa aqui, proibida a entrada de animais, porque é uma placa que tem na escola dos meus filhos. E desde o primeiro momento, elas falam assim, não vou entrar, não posso entrar. Elas não se sentem nem um pouco, toda vez, é que agora não estão indo, de fato, entrando nesse portão, mas toda vez era... não posso entrar, não pode animais. E você vê isso em todos os lugares, né? Proibida a entrada de animais. E aí eu perguntei para minha mais velha, como é que você colocaria? Aí ela pensou assim, poderia colocar proibida a entrada de animais domésticos, que aí você
né, faz um recorte de quem pode ou não. Mas aí a outra falou assim, não, mas nós também somos animais domésticos. Aí começou a discussão sobre o que seria animal doméstico e estava tudo bem, nenhuma estava se sentindo traumatizada por ser um animal ou um animal doméstico. Dicas para futuros professores, se eu puder dar uma dica para vocês que estão me ouvindo e que vão dar aula de evolução, é mais atenção do que nunca nos termos que vocês usam para dar aula de evolução. Assim, na sala de aula a gente tem que estar absolutamente atento para usar os termos corretos, né? Principalmente com palavras que têm significados populares científicos distintos, né? Finalidade e função, por exemplo. As estruturas e comportamentos dos seres não têm finalidade, têm função. Falar de evidências e provas, a ciência não prova nada. Vamos parar de falar a ciência provou. A ciência não prova nada. Cientistas reúnem evidência para apoiar ou refutar uma hipótese. E as hipóteses e teorias podem ser bem fundamentadas por evidências, mas nunca provadas. A gente não trabalha nem com verdade na ciência. E aí outra palestra sobre, podemos filosofar sobre o que é verdade. Primitivos e evoluídos, temos que tomar muito cuidado, né? Não existem espécies primitivas ou mais evoluídas. Algumas espécies retêm características ancestrais de forma notável, mas estão perfeitamente adaptadas aos hábitos atuais, são tão evoluídas quanto outras espécies. Teoria e hipótese, como eu já comentei com vocês, teoria é uma explicação super bem fundamentada. É claro que a validade de uma teoria se baseia na habilidade de explicar um fenômeno e que podem ser trocadas e substituídas por novas teorias que têm base em novas evidências. Mas a teoria que é válida atualmente é uma teoria que está muito bem suportada pela ciência. E acreditar e aceitar. Vamos tentar não fazer a pergunta, você acredita na evolução? Porque a ciência não trata de acreditar ou não. Não se trata de crença. Trata de fazer inferência baseada em evidência. A gente aceita o fato que a Terra é muito antiga e que a vida tem mudado ao longo de bilhões de anos, né? Porque isso é o que as evidências nos dizem. Para terminar, um pouco de realidade, eu faço um trabalho, como eu falei para vocês, eu dou aula de evolução para 120 alunos todos os anos que acabaram de sair do ensino médio e que ainda não são biólogos. É um programa, chama Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp, que é um programa de inserção social que seleciona os melhores alunos de escolas públicas de Campinas e região, e depois eles têm aula por 2 anos em todos os institutos da Unicamp. Eles têm evolução, química, física, matemática, inglês, enfim, todas engenharias, enfim, várias coisas. E depois de 2 anos eles tomam a decisão sobre para qual curso eles vão. Então, entendam que é um grupo bem heterogêneo de alunos e que não são necessariamente biólogos. E aí eu faço uma pergunta, antes e depois do curso. Então, essa primeira é a primeira aplicação, ou seja, no primeiro dia do curso de evolução, eu dou esse questionário e pergunto com qual das ideias abaixo você mais se identifica e coloco frases que são frases criacionistas, evolutivas, da inteligente, sem opinião, outra não respondeu. E depois do curso de evolução, eu replico esse questionário e eles, inclusive, podem ver as respostas que eles deram na primeira vez e aí eu comparo. Então, o que vocês podem ver é isso, ó. Olha como muda, tem uns padrões, mas que também tem mudanças. Em relação à questão da evolução, aqueles que se identificam mais com a evolução, existe, da primeira para a segunda aplicação, sempre um aumento, certo? Vamos olhar para o criacionismo. Oh, meu Deus. Existe sempre uma diminuição, é a barra preta, tá vendo? Da primeira e da segunda. Mas percebam que não some. Não some. E nem é o meu objetivo. Entendam isso. É muito importante vocês entenderem que eu faço isso mais a critério diagnóstico. E não porque nós vamos publicar esse trabalho em breve, mas não é uma questão o que eu desejo acabar com os criacionistas, ou que eles não existam. Não é esse o objetivo. Mas olha para o design inteligente. Olha aqui. Provavelmente os criacionistas daqui não pulam para a evolução. Eles pulam para o design inteligente. Tá? Eu sei, alguns sim, alguns vão de criação para a evolução, mas a grande maioria daqueles que diminuem a questão do criacionismo vai para o design inteligente, tá? Que diminui um pouco, mas em alguns anos é muito pouco.
ainda assim tem muitos que se identificam mais com design inteligente. E estou falando depois de um curso que eu sei que eu dou bem. Ou seja, neste ponto, não é falsa modéstia. Eu sei que eu estou dando a informação correta. Eu me sinto totalmente à vontade para falar de evolução. Então, o ponto professor aqui não é um ponto que entra nessa conta. Eu sei que eu estou tendo todo o cuidado para falar sobre evolução. E mesmo assim, qual é a conclusão, basicamente, deste trabalho? A conclusão é, não importa que você fale só sobre ciência e dê de uma maneira realmente super clara. A questão de tirar Deus da equação é uma questão muito, como eu posso falar, é muito profunda e tem raízes muito profundas, familiares e culturais, que os impedem ainda de realmente abrir mão. Eles não estão prontos de abrir mão. E tá tudo bem. Tá tudo bem desde que eles entendam perfeitamente que a evolução é ciência e que na aula de ciência a gente não fala sobre religião. A gente não coloca muitos criacionistas porque não são alternativas, tá? Olha, quando eu pergunto, existe uma espécie mais evoluída? Se sim, qual? Né? O verde é não existe uma espécie mais evoluída. O vermelho é sim, e especificou geralmente o humano, tá? Alguns colocam golfinho, mas em geral sempre são humanos. Você vê que esses que falam não, que não existe uma espécie mais evoluída, cresceu muito. Neste ano, sucesso, 100% dos respondentes disseram não existe uma espécie mais evoluída. Mas, ainda que eu repita isso todas as aulas, ainda existem aqueles que numa segunda... não, aqui não existiu. Aqui em 2019 e em 2015, ainda existem aquelas pessoas que insistem em dizer que existe uma espécie mais evoluída. Quando eu pergunto, o ser humano se originou da mesma forma que outras espécies? Mesma coisa. Concordo é verde... desculpa, não concordo. Aqui. Concordo é verde e não tenho opinião. Ou discordo é azul. Então, o ser humano se originou da mesma forma, aumenta a quantidade de pessoas que acham que o ser humano se originou da mesma forma, mas ainda assim discordo, diminui um pouco, mas ainda existe, ou seja, existe essa necessidade das pessoas acharem que o ser humano é algo especial. Paro por aqui. Minha mensagem é, basicamente, que eu gostaria que vocês tivessem hoje. Ensinar a evolução não precisa ser difícil e aprender a evolução pode ser extremamente gratificante. Então, para aqueles futuros professores de evolução, espero que vocês se lembrem de algumas dicas, de algumas coisas que eu contei aqui para vocês hoje. Gostaria de agradecer principalmente ao Lucas, que faz esse trabalho comigo, e outros que têm feito todos os anos. Agradecer aos alunos da Unicamp dessa disciplina que eu dou sobre ensino de evolução, porque foi por causa deles que essa palestra surgiu, de tanto falar sobre ensino de evolução. Agradecer a organização deste evento, que realmente está fantástico. E estou aberta para a gente conversar. Para vocês me contarem, para vocês falarem, não, você está tudo errado, Mariana, não, gostei, não gostei. Enfim. Se vocês não quiserem falar nada também, tá tudo bem. Tímidos? Ou eu fui tão clara? Eu começo já agradecendo aí a palestra incrível e, né, é uma visão que a gente não tem também na graduação, né, Mari? Não. Essa visão voltada para a educação, né? Então, acho que isso é esclarecedor, né, do ponto de vista para buscar e tentar, né, fazer coisas mais assertivas a esse respeito, né? Totalmente, eu adoraria ter tido essa disciplina, essa disciplina que eu dou na Unicamp, eu falo para eles, vocês são muito privilegiados, porque realmente, quanto eu gostaria, tudo eu aprendi na prática, né? Tudo eu fui desenvolvendo com muito estudo na prática. Que alguém viesse e me contasse tudo isso, teria sido mais fácil, feito minha vida mais fácil. Eu falo para eles que eles são muito privilegiados por terem essa disciplina, porque é uma questão que é uma questão. Só basta ver na literatura o quanto se estuda a respeito desse ensino da evolução. Mas realmente muito legal. Falta a gente falar sobre isso com os nossos, na formação dos nossos alunos.
Pessoal, se vocês quiserem fazer questões aqui no chat, né, aqui nas Chat. mensagens, eu leio. Você, Mariana, como você é convidado, você não tem acesso, Não tenho infelizmente. acesso. São as limitações do Teams, né? Tá bom. Mas o que for surgindo aqui, a gente vai te falando, tá? Pode ser comentário. Eu tô sem. Gente, eu tô sem. Eu tô aqui com os pequenos, então tô sem acesso ao chat também. Tem alguma pergunta? Eu posso fazer a primeira. Pode. Eu vou falando, pode. Por Não, enquanto, porque só eu acho elogios, que Mari. Mas vamos lá, Marina. tô vendo as palminhas aqui. Ô Mari, eu não sei se eu entendi bem esse finalzinho que você coloca que é muito difícil para eles, mesmo aceitando, entendendo, compreendendo os conceitos da evolução, compreendendo esse processo, esse fato, né? Uhum. Que muita gente aí defende que é mais do que ter uma teoria, é um fato. Mas enfim, e aí você, se eu entendi bem, você coloca essa questão de que o design inteligente, me corrija se eu estiver errado, mas que essa concepção do design inteligente é menos pior. É nesses termos que você colocou? Porque assim, a meu ver... Pode falar. Não, que bom que você colocou, porque à medida que eu fui falando, eu fiquei pensando se eu teria dado essa impressão errada. Então, ótima oportunidade para você. Na realidade, não sei se eu entendi errado. Esse finalzinho da tua pesquisa, nessa fala de que eles não tiram a questão da religião, e tudo bem, mas que isso, né, fica pairando ali. Deixa eu só concluir minha fala, que aí eu vou desligar o microfone e você faz a tua fala. Porque assim, o design inteligente, para além de uma questão, né, que é pseudociência, que é, enfim, uma tentativa horrenda e perversa de misturar as coisas, né? Se eu tenho a concepção de um Deus que por trás está manipulando a coisa toda, eu tenho problemas severos com a evolução, certo? Porque não faz parte da teoria isso. Então, uma coisa é a pessoa, de alguma forma, compartimentalizar o Deus dela ali na cabeça dela, ok? Contanto que ela, na hora, por exemplo, que ela vá trabalhar a evolução, ela consiga, com tranquilidade e serenidade, dar a ciência e não colocar esse Deus aí no meio. Isso é uma coisa. E a outra coisa é coisas do tipo que eu vejo aí aí Brasil afora. Tinha uma época que eu trabalhava com consultoria com escolas estaduais, São Paulo, e eu cheguei a ver coisas do tipo, porque eu ensino que a mutação é o dedo de Deus. E eu falei, você está ensinando absolutamente errado. Porque não tem, né? Você não pode fazer isso, não é ciência, isso é o que você acredita, e me desculpe a franqueza, mas você está fazendo uma grande confusão sobre o que é evolução e o que é mutação, né? Então eu vejo como coisas distintas. Então, se você puder esclarecer essa questão de eles não desapegarem de Deus, mas estar tudo bem, eu agradeço. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem no sentido... Tá e não tá, vou explicar. Quando eu fiz isso, na primeira aplicação que eu fiz, eu fiquei chateada. Eu fiquei, eu falei 6 meses de evolução. Como é que tem gente ainda que fala que o ser humano é mais evoluído? Ou como é que tem gente ainda que se agarra tanto à questão do design inteligente, à questão do criacionismo, tanto que eu falei sobre ciência aqui, tanto que eu expliquei a evolução. E conforme os anos foram passando, eu percebi que não importa que eu dê isso, porque é tão profundo, e aí eu já passei a não ficar mais chateada, não levar mais para o lado pessoal, no sentido de que eu entendi que nessa questão, o importante é eles entenderem que não se pode falar sobre religião na aula de ciências. Não se pode ensinar a evolução com design inteligente porque não é ciência. Simplesmente não é ciência. Que na aula de ciência a gente tem que falar de ciência. E criacionismo e design inteligente não é ciência. Ponto. Ponto. Mas que mesmo assim as pessoas, em geral, têm uma necessidade é tão forte essa questão religiosa nas pessoas em geral, que elas não abrem mão, apesar de ter o conhecimento científico ali. E nesse sentido, eu simplesmente aceitei que isso vai existir sempre, entende? É uma aceitação do tipo, não importa, não vou ficar, porque não virou meu objetivo, não é meu objetivo realmente aniquilar essa percepção que as pessoas têm. E sim, meu objetivo é fazê-los entender que na aula de ciências a gente só pode falar de ciência. A gente não pode em nenhum momento falar de design inteligente como uma alternativa, tá? Então, não
é basicamente isso. Não está ok falar de design inteligente ou de qualquer outra coisa que não seja ciência na aula de ciências, na aula de evolução. Mas, como professora de evolução, eu ficaria muito frustrada eternamente se eu fosse esperar que as pessoas realmente abram mão deste Deus, deste ser supremo, deste ser místico, seja lá o que for, não precisa ser o Deus cristão, que está por trás orquestrando a evolução. É só isso. Mas, em geral, o feedback que eu tenho dos alunos muda de ano para ano. Você vê que existem anos que as pessoas são mais... Teve um ano em particular de alunos que eles foi muito grande, né? Quase não existiu mais resposta criacionista. Porém, vou dar o exemplo deste ano e de um problema que eu tive agora na prova de evolução. Eu sempre pergunto assim, uma das perguntas da minha prova é a questão da evolução de uma teoria. E a pergunta é assim, alguns detratores da evolução costumam dizer evolução é só uma teoria. Explique por que este argumento não é válido sob o ponto de vista científico. E eu pergunto assim, a resposta está em função do significado da palavra teoria. E veio um grupo de alunos dizendo que eles se sentiram ofendidíssimos como criacionistas que eles são, porque eu estava falando contra eles. E eu virei e falei assim, meu filho, onde eu falei de religião nessa questão? Eu fiquei brava, né? Porque eu tomo tanto cuidado com essa questão que vem alguém ofendido com uma questão que está versando, inclusive, sobre o significado de uma palavra e não sobre religião. Eu falei, eu não entendo, a carapuça serviu, mas claro que eu não falei nessas palavras, né? Eu respirei, eu deixei a noite passar para depois responder de forma menos apaixonada e mais educada. Mas eu fiquei super chocada. Foi a primeira vez que veio algum grupo de alunos dizendo que se sentiram ofendidos por algo que eu disse e que não tinha nada a ver. Porque os opositores, eu usei a palavra opositores da evolução. E eles falaram, nós somos os opositores da evolução. E eu falei, o que eu posso fazer, né? Chega um momento em que o take-home message desse trabalho que eu faço, que começou um trabalho mais para mim do que eu não tinha nem intenção de publicar, mas virou um negócio mais formal, porque o que eu tenho ali é ouro de informação entre os alunos, me mostra que não importa que eu dê aula de evolução super bem, sempre vai haver as pessoas que simplesmente não querem, porque é uma barreira muito forte à religião. Era só isso. Entendi, Mari. Brigadíssimo. E é uma questão que preocupa. Esse ano eu fiquei preocupada quando eles vieram. Foi a primeira vez. Vitor, alguém não tem levantado? O Marcão e o Vitor. Posso perguntar? Pode. Mari, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua palestra, foi sensacional, né? Eu sou professor de evolução já há quase 20 anos também. Então você podia dar essa palestra. Eu me identifiquei 100% com o que você falou aí, né? Eu acho que é exatamente isso essa leitura que você fez em tão pouco tempo não, mas nesse tempo que você dá aula, eu sou concordante 100%, né? E eu só queria fazer um comentário, e eu não sei se eu acho que certamente você vai concordar, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Porque essa questão do criacionismo, da crença em Deus, né, de crença em algo divino, ela não é só uma questão, que nem você bem falou, que é cultural, que ela é muito profunda, né, nas raízes, mas ela também está presente, uma leitura que eu faço também, né, que ela também está presente de maneira tão forte dentro das pessoas, pela ausência de uma educação científica desde muito cedo, né? Porque, na verdade, ela acaba ocupando um espaço para a explicação das coisas naturais que a gente não teve desde que nós éramos crianças, né? Desde que nós éramos crianças, que falta educação científica, na verdade, como sempre, né, como deveria ter sido, por exemplo, a gente começa a aula, você também acho que faz, eu também faço, de explicar o que é ciência, o que é teoria, o que é hipótese, né? Isso a gente podia ter tido essa aula lá na primeira série do ensino fundamental, lá para falar, gente, ó, isso aqui é aula de ciências, ela é assim, 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 né? E não só de ciências naturais, mas de ciências humanas também, de ciências, cada uma no seu escopo de ação aí, né? Com a sua metodologia, mas a ciência funciona desse jeito, né? Para as pessoas poderem, desde pequeno, identificar
o que é esse caminho da ciência, para não ter essa questão de questões do tipo, né? Você acredita em evolução, né? Não é acreditar em evolução, né? Não tem crença aqui, né? E eu acho que a gente falta muito, né? Eu acho que. E aí eu gostei muito daquele teu slide que você colocou a respeito dos países, né? Da aceitação ou não, né? Que mostra desde que os países mais ricos aceitam mais, na verdade o que você tem ali, né? É embutida essa questão de que a educação científica ela vem mais cedo no currículo escolar, talvez, desses países que a educação é mais fortalecida do que nos outros, né? Eu não sei se é isso que essa leitura que você tem também. Exatamente. Tanto que você vê mesmo quando existem vários trabalhos, não mostrei aqui, mas vários trabalhos fazem recortes e fazem as associações entre a aceitação de evolução e o nível socioeconômico, se os pais foram para a faculdade, se você se você ia a museus quando criança, e tem uma relação super forte entre a questão socioeconômica com a aceitação ou não da evolução. A gente sabe que em classes mais humildes você tem um apego muito forte à religião e você tem menos acesso à informação, ao letramento científico. E a questão, e que eu bato na tecla, de que a gente tem que ensinar ciência para as crianças e desde sempre falar de evolução, não precisa chegar no ensino médio para falar, é justamente isso. Quando você explica o que é ciência desde o início, é muito mais fácil nessa formação. E o problema é que realmente esse letramento científico ele é muito falho nas escolas para as crianças, nas escolas públicas em geral. Escolas não só públicas em geral, tá? Porque as minhas crianças estão numa escola particular e eu acho bem falha essa questão ainda. Eu acho que a gente... no ensino fundamental ainda, mas eu vejo que eu lidaria de uma outra forma, né? Com essa questão das aulas de ciências. Ainda é muito em descrições do que realmente dos processos, em focar em como é feito, em como se faz as descobertas, etc. Exato. Então, totalmente de acordo, totalmente de acordo. Tanto que a minha parte começando a falar do método científico. E acho que essa é uma estratégia boa, quando a gente explica o que é ciência e que a evolução é tão ciência quanto qualquer outra, quanto outras questões científicas que as pessoas não entram em conflito. É isso mesmo. Não, concordo com você mesmo. Eu acho que a questão é bem mais. A gente coloca as aulas de ciências, né, desde a primeira série, e aí eu concordo com você, tenho a mesma visão em qualquer. Eu acho que é um problema do sistema educacional, quiçá até ocidental, não vou nem falar em público e privado, eu acho que do Ocidente isso. Da gente não ter a visão de como que a ciência é construída, né? A gente vem com o resultado final da teoria. Olha, aplica essa fórmula aqui de física aqui, mas ninguém mostra para o aluno que aquilo foi uma construção a partir de uma observação, de experimento, né? Como tudo na ciência, né? Como tudo assim. E a gente, eu acho que a gente talvez precisasse, como diz outro, o buraco é mais embaixo. Você começar a explicar como que aquilo tudo foi feito, para depois eu vou te falar, agora que você sabe como a ciência é construída, nós vamos falar dos resultados, dos últimos resultados da ciência. Aí você tem, então, todo o ensino de ciências, né? A ciência tem um poder de fascínio entre crianças que a gente não pode perder isso. As crianças nascem naturalmente cientistas, elas só deixam de ser ao longo da vida escolar que esmaga essa curiosidade científica delas. Acho que o foco nas crianças é um foco sempre importante para qualquer coisa que a gente for ensinar, inclusive para a evolução. Eu tenho aqui os meus 4 em casa que são minhas cobaias e tá tudo certo falar que eles são animaizinhos. Ninguém está traumatizado, né? Obrigado. Ainda não. Talvez depois eu pague terapia, mas por enquanto está tudo certo. Mari, obrigado, viu? Muito obrigado. Imagina. Acho que agora é o Vitor. Vitor, pode abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mariana. Bom dia. A palestra acho que bem boa hora, porque, pelo menos para mim e para o pessoal aí que está se formando, né, a gente tem um pouco dessa angústia eu acho que é um tema muito delicado, né, para todo futuro professor e atual professor também de biologia, né, acho que é um tema que traz um pouco de insegurança para nós, não só porque tem muita coisa para falar, mas porque a gente sabe que a gente vai encontrar essas dificuldades dentro da sala de aula, né? E que geralmente vai vir carregada desse aspecto cultural e religioso
E, na verdade, eu penso, eu pelo menos como futuro professor de biologia, né, eu não gostaria de ter que lidar, mas não tem jeito, né, a realidade que está ali dentro, a gente tem que saber como mediar isso. E aí eu, na verdade, queria fazer duas perguntas, né? Uma está um pouco relacionada a isso que o Marcão comentou. Se aqui no Instituto, a gente tem, já no primeiro semestre, agora com a grade nova, uma disciplina que chama Fato Evolutivo, que inclusive é o Marcão que dá. Né? E aí depois a gente tem uma disciplina que é Metodologia do Trabalho Científico. E uma coisa que eu percebi depois eu já estou no último ano da biologia, então a gente faz algumas reflexões a respeito do curso depois, né? Uma coisa que eu percebi é que a gente só vai entender profundamente como o método científico funciona depois de ter o fato evolutivo. E eu fiquei pensando se talvez não teria um pouco de dificuldade também nesse aspecto, porque uma das coisas que o Marcão fala nas primeiras aulas é a ciência só se refuta com a ciência. Então, religião não é uma coisa que vai caber nessa aula. Você consegue pegar uma teoria criacionista e avançar cientificamente com ela? Não tem como. Ela não passa nem das primeiras perguntas com embasamento científico. Então, não tem como desenvolver um pensamento criacionista numa aula de ciências, né? E, às vezes, eu fico pensando, o aluno que sai do ensino médio e entra na faculdade, no curso de biologia, às vezes ele vai encontrar essa dificuldade de não entender exatamente como o método científico funciona, né? Aqueles princípios de falseabilidade, e já vai lidar direto com a evolução. E aí eu queria saber de você se você acha que esse aspecto de não trabalhar anteriormente o método científico para entender quais são os princípios e conceitos dele, para depois entrar em evolução, também pode ser um fator limitante para os alunos absorver a ideia da evolução. E a segunda pergunta, já para emendar assim, se você acha que durante essa experiência que você tem com as aulas de evolução, se você sente que às vezes ela começa a se transformar num objetivo de desconstrução religiosa e passa a perder um pouco o objetivo de ensinar a ciência, justamente por conta desse aspecto religioso e cultural que estão dentro da sociedade. Né? Perfeito. Eu vou começar pela segunda, que está já mais fresca. Nunca foi, eu posso te garantir, nunca foi meu objetivo desconstruir nenhuma fé religiosa dentro da minha sala de aula, porque eu foco realmente na ciência e o que os alunos vão fazer depois com isso eu deixo com eles. Não vou mentir que quando eu vi a primeira aplicação, como eu acabei de comentar, eu fiquei um pouco chateada por restarem ainda muitas respostas criacionistas, né? Então, falei, puxa vida, não expliquei bem. Mas depois, com o tempo, eu vi que realmente que isso não vai mudar e fiz as pazes com isso. E realmente, então, eu posso te garantir que eu não tenho nenhum objetivo de entrar em conflito com as crenças religiosas dos alunos. E eu acho que justamente por isso, e justamente por eu deixar isso muito claro, é que eles aceitam também tudo que eu venho falar. Então, não tenho realmente não tenho. Não vou dizer que são todos os biólogos ou todos os cientistas. A gente tem tanto cientistas que entram numa cruzada contra a religião, Richard Dawkins, por exemplo, quanto religiosos que entram em cruzada contra a ciência. Existem dos dois lados. Existe uma parte no meio, como eu, que acho que são coisas totalmente diferentes e que, como por tratar esses domínios diferentes, elas não devem entrar em conflito. Tá? Simplesmente porque são coisas que tratam de coisas distintas. Obviamente, quando elas tentam falar do mesmo tema, como elas não são de um mesmo domínio, o conflito existe, mas ele não precisa existir. Essa é a minha opinião. Mas eu sei que existem vários professores de vários tipos por aí, que realmente tentam desconstruir isso. Sobre a questão do método científico, sim, mas quando a gente pensa, eu não vou entrar na questão do currículo, porque sempre todos os currículos, em nenhum lugar está perfeito. Em nenhum lugar. Se não está perfeito na Unicamp, cada ano tem um catálogo novo, é uma bagunça, eu não sei nem que catálogo eu estou dando para os alunos, porque está sempre em contínua melhoria. E acho que será a mesma questão no IF sempre vai haver melhorias, porque no primeiro semestre existem muitas questões a ser dadas, muitas ferramentas a ser dadas para os alunos, que vão ser necessárias depois,
mas não dá para dar tudo no primeiro ano. E em questão de evolução, por exemplo, na Unicamp, é dada, em algumas universidades, é dada no primeiro semestre. Só que você precisa de uns elementos que vão ser necessários, que você vai ter só ao longo do curso. Em algumas universidades é dado no último semestre. Mas aí falta elementos que seriam necessários no início do curso. Então, talvez a estratégia seja dar realmente uma introdução à evolução no primeiro semestre e depois, no final, mais uma evolução mais hardcore, falando mais dos mecanismos dos processos evolutivos, já com toda a informação de genética, né, de sistemática, de filogenias, que o aluno vai obter ao longo do curso. Então, mas na Unicamp, por exemplo, não temos. Na Unicamp a gente tem nesse primeiro semestre e o aluno só vai ver mais evolução se ele fizer a minha eletiva de mecanismos evolutivos. Senão ele passa com só a introdução à evolução lá no primeiro semestre. Então, a questão do currículo é uma questão que sempre deve ser discutida. Eu acho, sim, que a questão do método científico deve sempre ser ensinada, mas se não for através de um curso, usar estratégias como o Marcos usa, de ele mesmo dar aula sobre o método científico. Que também não precisa tanto, acho que não seria necessário um curso, de fato, sobre o método científico. Eu consigo dar numa aula o que é ciência, né? Não precisa nem de um semestre inteiro. Mas currículos sempre vão estar em evolução. Evolução não no sentido biológico da palavra. Evolução no sentido do dia a dia, de que realmente é algo que está sempre se modificando, progredindo. Obrigado. De nada. Antes de abrir para o João Paulo, eu queria só solicitar que vocês assinassem, né, a lista de presença que está no chat, e tem alunos que estão falando que não estão conseguindo acessar o chat, né? Então, o que a gente vai fazer? Pegar a lista de presença que o Teams ele elabora, depois a gente vai atrás dos alunos que não assinaram, tá? Para pegar o CPF, porque é a extensão que vai fazer os certificados, ok? Então, quem tiver acesso ao chat, por favor, já vão lá e assinem a lista de presença ali, colocando o nome e CPF, que é importante, ok? JP, pode fazer sua questão. Bom dia a todo mundo, bom dia, Mariana. Oi, João Paulo. Bom, primeiramente agradecer essa aula incrível. Eu sou um dos que está formando agora e dentro da biologia, eu falo como um aluno que há 15 anos atrás fez o ensino médio e evolução não era dita lá na escola que eu estudei. Então, quando a gente entrou aqui foi bem diferente, porque o que a gente tinha, que era quase que uma crença, é que a ciência era a verdade absoluta. Então, quando a gente chegou aqui, e assim como você falou na aula, que a ciência é incertezas e está aí sempre inovando, foi muito diferente e difícil de se adaptar com isso, né? Foi ao longo do curso mesmo para a gente poder ver isso. E não é nenhuma pergunta, é mais um desabafo que eu e um colega que estudou também comigo nessa cidade, a gente teve a oportunidade de voltar para a cidade e fazer o nosso estágio lá, um dos estágios. E foi quando a gente descobriu que quem estava dando aula de evolução era hoje ele deve ser padre, mas ele era um seminarista que dava aula de ensino religioso. Então a gente tentava, nunca conseguimos, porque não deu tempo de entender como ele falava de Darwin dentro do ensino religioso. A gente não descobriu como foi, mas era mais ou menos assim que ainda acontece lá há 3 anos atrás. Eu não sei hoje, mas a gente vê que ainda existe algumas dificuldades, principalmente em cidades pequenas, que os professores, a gente não tem um professor de biologia, geralmente quem dá biologia ou é um químico ou é um físico que está ali para dar aula de matemática. Então isso ainda existe, é muito comum. Vai existir ainda por bastante tempo, enquanto realmente as histórias que eu ouço dos meus alunos, das coisas que eles ouviram de professores de ciências, de biologia, são assustadoras. E nem eram seminaristas dando. Então,
realmente o buraco é muito embaixo. Quando eu faço esse curso de extensão de capacitação de professores, é muito claro quanto eles não se sentem, eles não entendem a evolução. A gente está falhando na formação desses profissionais, de ensinar a evolução. Isso está muito claro para mim. A gente tem que realmente trabalhar. Para você ter ideia, você está falando, a Unicamp só tem evolução faz 5 anos no seu currículo. 5 anos. Você tem ideia do que é isso? 5 anos não, desculpa, mentira. 5 anos, tá, mais, vamos ver. Já tinha uns 3 anos quando eu cheguei, uns 8 anos. Ou seja, é muito recente, ou seja, há pouquíssimo tempo atrás, nem o curso de evolução tinha. O que tinha era a evolução que alguns professores dão ao longo. E quando você ensina, eu tenho o depoimento de diversos alunos de biologia, que tem, por exemplo, tem zoologia 1 e zoologia 2. E quem dá zoologia 1 é um professor que é mega entusiasta da evolução. Ele ama a evolução, ele pergunta para mim, a gente conversa, e ele dá a zoologia 1 num contexto só evolutivo. E os alunos adoram. E aí, quando eles vão ter zoologia 2, num professor que nem menciona a evolução, vira só decoreba. Então, os alunos percebem claramente como o contexto evolutivo faz diferença na hora deles aprenderem. E é muito engraçado porque todos os anos são os mesmos depoimentos. A gente está falhando na formação dos alunos. E não estou falando nem dos alunos de ensino médio, que claramente vem com uma falha muito grande no ensino de evolução. Estou falando na formação desses professores que vão dar aula naquele ensino médio. É um trabalho ainda é um problema que vai se perdurar bastante tempo. Mas imagina. Dentro da minha experiência, dentro de evolução, nas ciências que eu estudei, o que a gente tinha era aquela imagem que você colocou do chimpanzé e aquela questão da evolução, do desenvolvimento, mas nunca mencionado como que funcionava, como que se deu a chegada né? E assim, acho que ainda meio que continua lá, acho que não tivemos grandes mudanças, não. Não, e mesmo o exemplo da girafa, até hoje, quando eu converso com algumas pessoas, falam, que as girafas esticaram o pescoço, não é? Não é isso. Não funcionou assim. Existiam girafas já com diversos tamanhos, etc. Mas o ensino que a gente tem ainda é esse. E ainda, digo, de muito tempo atrás. Ainda a questão Parece que só a girafa evoluiu, né, Mariana? Só. E as mariposas do melanismo industrial. Era isso. Obrigado, mais uma vez. Obrigada a você, João. Adorei. Pessoal, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma abertura de um congresso, já estão desesperados aqui no meu WhatsApp, desculpa. Não sei por que eles fazem eu ficar falando nessas aberturas, mas está faltando só eu lá e eles já estão aqui desesperados. Mas a gente pode, vocês podem, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem disponibilizar o meu e-mail, eu feliz irei responder. Combinado, Mari. Posso agradecer, meninos? Já claro, quer convidar eu tô comentando o negócio, eu falo, pode perguntar, pode agradecer, pode falar. Não, eu vou ser breve, Mari. Eu queria te agradecer de coração. Nossa, foi, assim, incrível. Acho que um monte de gente aqui no chat elogiando, batendo palminha. E foi realmente muito, muito agradável e muito gostosa e muito produtiva, porque é o tema, de fato, nó ali no ensino. A gente vê o nosso PIBidiano, os nossos estudantes fazendo estágio, que ainda estão muito em contato conosco, né? Eles ficam desesperados quando essas questões aparecem. Eu acho que a tua palestra vem para, assim, de fato, abraçar essa galera e falar, calma, existem saídas, elas são acessíveis, né? Enfim, então foi muito gostoso de ouvir, foi muito importante te ouvir. E só para encerrar, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que você é uma professora excelente, não só por todas as suas, enfim, seus conhecimentos e tudo, mas porque você é uma professora reflexiva. Essa palestra que você deu hoje pra gente é fruto da tua reflexão, é fruto da tua, né, de você parar e pensar, puxa, como é que tá indo, como é que tá sendo, como é que estão as coisas, o que tá acontecendo, quem são meus estudantes? E isso a gente fica, ao longo dos anos de licenciatura, né,
espizinhando os nossos alunos, porque é isso que faz da gente bons professores. A gente não pode simplesmente chegar e trabalhar conteúdo e ir embora e pronto, né? A gente tem que sempre refletir, e aí a gente alcança coisas como a que você alcançou aí, que é essa belíssima reflexão de ensino de evolução pautada muito na tua experiência. Então, parabéns, Obrigada. Muito obrigada, foi muito bom e volto sempre. Obrigada. Quando vocês quiserem, estou aqui. Posso falar sobre o tema por muito tempo. Para falar de evolução de cetáceos. Também, nossa. Caramba, querendo conhecer esse tema. Vamos falar de evolução de baleia. Me chamem que eu vou. Vou para Barretos, inclusive. Eu não preciso agora, estou aqui, mas vou para aí. Aí você consegue uns alunos de mestrado, de repente. Exatamente, que inclusive está aqui, né? O Vitor está aí. Pois é. Tá bom, querida? Então, muito obrigada em nome da comissão organizadora, do curso, obrigada a vocês. De todo mundo, tá bom? Tá certo. Até mais. Então, um congresso. Bom congresso para todos também, bom evento para todos. Estarei assistindo à medida do possível. Mas estou sabendo que fica gravado, então eu vou ver depois. Tem vários que eu quero assistir. Tá certo? Obrigado.